Imagine uma cidade escondida no coração da Amazônia. Uma metrópole esquecida pelo tempo, construída por uma civilização que teria dominado tecnologias milenares, antes mesmo dos egípcios erguerem suas pirâmides. Dizem que ela está lá, silenciosa, coberta pela selva, guardando segredos capazes de reescrever toda a história da humanidade. Seu nome ecoa como um sussurro entre teorias, mapas e mistérios. Ratanabá. Mas o que é essa cidade? Uma verdade oculta há séculos? Uma conspiração global? Ou apenas mais um mito criado para alimentar nossa sede pelo desconhecido? Hoje você vai descobrir a verdade por trás da cidade perdida de Ratanabá. Tudo começou por volta de 2022, quando o nome Ratanabá começou a se espalhar como fogo pelas redes sociais. Um grupo autodenominado Daquila Pesquisas, liderado por Urandir Fernandes de Oliveira, o mesmo responsável por teorias ligadas a fenômenos ufológicos, afirmava ter descoberto ruínas de uma cidade perdida no coração da Amazônia. Segundo eles, Ratanabá seria a capital do mundo antigo, construída há mais de 450 milhões de anos, abrigando uma civilização com conhecimentos avançados em energia, arquitetura e tecnologia. A promessa era irresistível. Imagens de satélite, supostas formações geométricas escondidas sob a floresta e um enredo que parecia saído direto de um filme de aventura. E foi assim que Ratanabá passou de uma teoria obscura para um fenômeno mundial, despertando curiosidade, ceticismo e, claro, muita polêmica. Com o nome Ratanabá já circulando pela internet, começaram a surgir as chamadas provas. Imagens de satélite mostravam formas geométricas na floresta amazônica, linhas retas, ângulos perfeitos, supostas pirâmides encobertas pela vegetação. Para muitos, aquilo era um sinal claro. Havia algo artificial escondido sob o verde infinito da selva. O grupo responsável pela teoria afirmava ter usado tecnologia de mapeamento por radar e geolocalização para detectar estruturas imensas enterradas sob o solo. Além disso, relatos antigos de tribos indígenas e exploradores reforçavam a ideia de uma cidade de luzes, oculta na floresta. Mas quanto mais as imagens se espalhavam, mais especialistas começavam a questionar: seriam realmente ruínas de uma civilização perdida ou apenas ilusões criadas pela própria natureza? À medida que o nome Ratanabá ganhava o mundo, cientistas começaram a olhar com atenção para as imagens e alegações que incendiavam a internet. As informações não faziam sentido e são totalmente imprecisas. Estão afirmando que Ratanabá existiu há 450 milhões de anos, o que é impossível. O Homo sapiens tem apenas 350 mil anos, o que está bem distante de ser um número exagerado. Além disso, os dinossauros não existiam nesse período. Estamos falando de uma época em que os primeiros anfíbios estavam surgindo, enquanto os répteis eram raros. O planeta era quase inteiramente coberto por pântanos. Arqueólogos, geólogos e especialistas em satélite analisaram cada detalhe. E a conclusão foi fria como um relatório técnico. As formas geométricas vistas nas imagens não passavam de ilusões naturais, resultado da erosão, da vegetação e das sombras criadas pela densa floresta amazônica. Nenhum artefato foi encontrado. Nenhum registro histórico menciona essa civilização. Nenhum vestígio físico confirma a existência da tal capital do mundo antigo. Mas, curiosamente, o fascínio por Ratanabá só aumentou, porque talvez o ser humano não precise de provas para acreditar. Apenas de uma boa história, e a de Ratanabá, até aqui, é irresistível demais para ser esquecida. Quando a ciência negou a existência de Ratanabá, o debate não terminou. Ele apenas mudou de tom. Teóricos começaram a afirmar que a cidade perdida realmente existe,
mas que estaria sendo encoberta por governos e corporações, interessadas em manter em segredo as descobertas que poderiam revelar tecnologias antigas e fontes de energia desconhecidas. Alguns associaram Ratanabá à presença de seres extraterrestres, sugerindo que a cidade seria um antigo ponto de contato entre civilizações humanas e entidades vindas das estrelas. Outros foram além. Diziam que os vestígios da cidade estariam protegidos por forças espirituais e que apenas quem estivesse pronto poderia encontrá-la. Assim, o que começou como uma teoria arqueológica acabou se transformando em um dos maiores mistérios modernos da internet, misturando fé, ciência, fantasia e conspiração em doses quase hipnóticas. No fim das contas, talvez Ratanabá nunca tenha existido como uma cidade física, mas de certa forma, ela existe dentro de nós. Ela representa nossa eterna busca pelo desconhecido, o desejo de acreditar que ainda há segredos escondidos sob as sombras da floresta e que a história da humanidade talvez seja muito maior do que imaginamos. O mito de Ratanabá nos lembra que a curiosidade é o que move o mundo. E mesmo quando a ciência desmonta as teorias e as evidências se desfazem, algo permanece: a vontade de descobrir. Porque, no fundo, cada lenda, cada conspiração e cada cidade perdida são apenas reflexos de uma mesma pergunta que ecoa desde o início dos tempos. E se for verdade? Ratanabá pode ser apenas um mito, ou quem sabe, uma verdade que ainda não estamos prontos para compreender. Mas uma coisa é certa: histórias como essa nos lembram que o desconhecido ainda habita este mundo. E talvez seja isso que o torna tão fascinante. Agora eu quero saber, o que você acredita? Ratanabá é uma farsa bem contada ou um segredo que alguém quer esconder? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que adora um bom mistério. E se você quiser continuar explorando histórias sombrias, teorias ocultas e segredos que o mundo prefere manter escondidos, já sabe, inscreva-se no canal, ative o sininho e prepare-se, porque na próxima história o mistério pode estar mais perto do que você imagina.